Fala pessoal do nono ano, como é que vocês estão, hein? Pois é, né? Olha só, essa distância é todinha, certo? Mas mesmo a gente estando longe, o trabalho nosso junto continua. Show de bola? Ó, matemática, unidade 5, capítulo 1. Pessoal, razão e proporção. Ó, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com razão. Eduardo, o que é uma razão? Pessoal, razão é o resultado de uma divisão entre duas grandezas, podendo ser de espécies iguais, certo? Vamos já trabalhar um exemplo. Como também podemos trabalhar de espécies diferentes. Já a gente vê isso. Olha só, razões de mesma espécie. Olha só o exemplo, ó. Carolina é arquiteta e precisa fazer uma maquete de um terreno com 40 metros de comprimento. Olha só, o terreno tem 40 metros de comprimento. Show? Onde ela deverá projetar um prédio. Sabendo que o comprimento do terreno na maquete será de 80 centímetros. Olha só, de mesma espécie. Mesma espécie, pessoal, quer dizer que você vai trabalhar com unidades iguais, certo? Ou seja, aqui eu estou trabalhando só com unidades de comprimento, ó. O terreno ele está em metros, mas a minha maquete vai ter que estar em centímetros. Não tem como fazer uma maquete com tamanho real, né? Se for fazer uma maquete tamanho real, vou estar fazendo meu próprio prédio, tá bom? Aí a pergunta, ó, qual é a razão entre as medidas? Pessoal, primeira coisa, olha só a explicação. Primeiro, temos que igualar as medidas de comprimento. Eu só posso trabalhar com medidas iguais, pessoal. Eu não posso de maneira nenhuma trabalhar com uma unidade em metro e a outra em centímetros, porque não tem como fazer a comparação. Uma dica, sempre passe aquela unidade maior para menor. Por quê? Olha a dica, evita trabalhar com vírgula, tá bom? A não ser que você queira. Aí foi que eu fiz, ó. O tamanho do terreno é 40 metros. Para mim passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Lembra? 1 metro são 100 centímetros. Aí não é 40? Se eu multiplicar por 100, ó, fica 4.000 centímetros. Show de bola? Olha só a pergunta. Volta aqui, ó. Qual a razão entre as medidas? Ele quer que você me diga aí qual é o tamanho da maquete, a razão. Se a razão da maquete, eu tenho que seguir essa razão, olha só. Eu vou colocar o comprimento da maquete, show, e vou dividir pelo comprimento do terreno. O comprimento da maquete, não é 80 centímetros? Tá aqui, ó, 80 centímetros. O comprimento do terreno não é 40 metros? 40 metros não é 4.000 centímetros? Tá aqui, ó, 4.000. Show de bola? E aí, começa a simplificação. Já que você não vai querer fazer a divisão, você simplifica. Ó, primeiro, cancelei um 0, ó. Tirei um do 80, ficou 8. Tirei um do 4.000, ficou quem? 400. E agora, eu dividi a fração, ó, tanto 8 quanto 400, por 8. 8 dividido para 8 ficou 1. E 400 dividido para 50, ou 400 dividido para 8, ficou 50. Tá bom? Lembra, a tua razão, se ela não der para ser dividida, ela sempre vai ter que ser simplificada. Ah, Glauco, se eu parar, pessoal, se você parar, infelizmente a questão não está certa. Tá bom? Simplificação de fração sempre. Tá bom? Isso com medidas iguais, medidas de mesma razão, mesma ordem. E de espécies diferentes. As razões entre grandezas e espécies diferentes devem ser acompanhadas, olha só, acompanhadas de notações que relacionam as grandezas envolvidas. Laura, tem esses exemplos no cotidiano? Tem. Olha só os exemplos. Velocidade média, densidade demográfica, índice de massa corpórea, o famoso IMC, tá bom? Velocidade média, olha só, como é o cálculo da velocidade média? É a minha distância, show, dividido pelo meu tempo. Ó, são medidas diferentes, são espécies diferentes. Eu tenho uma distância que pode ser metro, pode ser quilômetro,
Eu tenho meu tempo, que pode ser segundo, minuto, hora, tá bom? Densidade demográfica. População, pessoal, população é o total de pessoas que moram numa determinada região. Cada pessoa, isso é a minha população. E a minha área vai estar em quilômetros e metros quadrados, dependendo do tamanho da minha região, tá bom? Então, espécies diferentes. O índice de massa corporal, olha só, massa em quilo e altura em metros, valores também diferentes, tá bom? Vamos lá, olha só o exemplo. A distância entre o planeta Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Calcule a velocidade média da primeira nave do foguete tripulada aí à Lua e que demorou 4 dias para chegar até lá. Pessoal, ó, fórmula da velocidade média, olha só, é a distância dividida pelo meu tempo. Só vamos lá, ó. Se a minha distância está em quilômetros, é obrigatório que o meu tempo esteja em hora, tá bom? Isso vocês vão trabalhar lá em física. Aí vamos lá, ó. 4 dias. Se um dia são 24 horas, 4 dias, eu tenho quantas horas? É só multiplicar. 24 vezes 4, ó, 96 horas. E agora, lembra da fórmula? Distância, que foi os quilômetros que a nave percorreu, ó, dividido pelo meu tempo. Então, se eu dividir 384.400 quilômetros pelas 96 horas, ou seja, a velocidade do foguete, ó, por incrível que pareça, 4.004,16 quilômetros por hora, tá bom? Então, pessoal, ó, lembra-se disso, razão é sempre uma divisão, podendo ser uma divisão, certo? Com número natural, exato, ou você pode transformar ela em um número racional, você vai deixar ela em fração. Só que lembre disso, sempre da maneira simplificada, tá bom? Então, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.